A história de Santa Giana Beretta Molla começou na Itália em 1922. Nascida em uma família católica que prezava e vivia os valores cristãos, Giana se formou em medicina e em 1952 se especializou em pediatria. Porém, apesar da especialização, preferiu o exercício da clínica geral, visando atender os idosos abandonados e sem recursos. Em 1955, ela se casou com o engenheiro Pedro Molla, com quem teve 4 filhos. Porém, na sua 4ª gestação, Giana apresentou complicações quando foi descoberto um fibroma no útero, e a gravidade do caso chegou a tal ponto que a única alternativa seria interromper a gravidez. Porém, Giana optou em prosseguir com a gestação até que deu à luz a sua filha. Logo em seguida, Giana faleceu. Após a sua morte, o marido encontrou anotações que demonstravam a relação de fé que Giana tinha. E a partir disso, deu-se início ao processo de canonização. E em 2004, o Papa João Paulo II a proclamou santa, exaltando seu heroísmo final, mas também sua vida inteira como exemplo de mulher, esposa, mãe, profissional e evangelizadora para as mulheres e casais contemporâneos. Franca, esse simpático município, que é conhecido como a capital dos calçados e fica a 400 quilômetros da cidade de São Paulo, foi palco de uma belíssima história. Foi aqui, nessa cidade de aproximadamente 350 mil habitantes, que Deus realizou um grande milagre. E foi justamente esse milagre que possibilitou a canonização de Santa Giana Beretta Molla. A família aqui de Franca recebeu esse grande milagre na 4ª gravidez do casal. Uma história muito parecida do que a própria Santa Giana viveu na pele. E eu vou conversar então com a Elizabeth, que foi quem recebeu toda essa graça, para contar pra gente como essa história começou. Elizabeth, qual é o início de tudo isso? Bom, nós já tínhamos 3 filhos, então no ano de 2000 me vi grávida pela 4ª vez e na 10ª semana, tempo de gestação, 4 meses, rompeu a minha bolsa. Eu perdi todo o líquido amniótico, não foi parcial, foi total, e a orientação médica era o aborto. Não tinha como essa criança sobreviver sem o líquido amniótico. E naquela angústia muito grande, então foi em 12 de fevereiro do ano de 2000, eu recebi ali de uma maneira muito providencial a visita de Dom Diógenes Silva Matos, que na época era o nosso bispo aqui da cidade de Franca. Foi assim tão providente que a doutora havia dito para mim que ela me dava mais 10, 15 minutos para ou eu assinava a documentação do aborto ou ela deixava o caso. Aí eu falei para o Cacá, meu marido, para chamar um padre, um sacerdote, para eu conversar, eu estava muito frágil. E ele saiu para conversar, voltou, falou que o padre iria demorar. E aí, sem eu perceber, uma amiga minha, Isabel, saiu e foi rezar por mim num cantinho que tem lá no hospital. E quando ela estava terminando de rezar, ela percebe que o Dom Diógenes estava indo embora do hospital porque ele estava ali para visitar uma outra pessoa. E foi o Dom Diógenes que pediu esse milagre. Né? Como que foi? Primeiro ele perguntou para mim se eu estava disposta a dar a minha vida por aquela criança. Eu disse que sim, que eu estava ali aberta à vida. Depois ele rezou um pouquinho para mim e foi embora. Daí um tempinho o Dom Jorge voltou e quando ele volta ele já estava com o livro da Beata Giana Beretta Molla e ele disse que no Santíssimo da casa dele ele diz: Beata Giana, você já teve um milagre para ser uma beata, está lhe faltando um milagre para você ser uma santa. Salve esta mãe, salve esta criança. Ele brincava com a gente que ele falava, que ele dizia para ela: não perca essa oportunidade é muito boa. E a partir daí nós tomamos posse dessa intercessão da então Beata Giana Beretta Molla e tudo foi concorrendo, contradizendo a medicina. A Elizabeth sofreu grande pressão para abortar, assim como também sofreu Santa Giana. Para suportar, ela se apegou ainda mais à fé. Eu acreditei que Deus faria a sua vontade na minha vida. Qual seria a sua vontade? Eu não sabia. Poderia até que eu já tivesse encerrado o meu tempo aqui, como aconteceu com a Santa Giana. Mas eu tinha uma certeza que, cumprindo a vontade de Deus, eu estaria em paz.
E o que me valia naquele momento era essa paz, de estar fazendo a vontade de Deus na minha vida. Eu tive pressão não só dos médicos, como famílias, amigos, meus filhos eram pequenos, choravam muito, com medo de eu morrer. Imagina, eram 3 crianças pequenas que eu tinha deixado em casa, né? E o dia do parto, como foi? Conta pra mim. Então, aí foi no dia 31 de maio, dia da festa da visitação de Nossa Senhora, para mim, muito importante isso. O prognóstico era, a criança vai nascer e não vai nem chorar. A morte será súbita, ela não teria pulmão suficiente para respirar e chorar. Se caso ela chorasse, ela ficaria na UTI neonatal para tentar sobreviver. 50 dias. E se sobrevivesse, que essa era a última hipótese, totalmente remota, seria uma criança, uma pessoa com várias sequelas severas, como não iria andar, não ia falar, não ia enxergar, uma vida vegetativa, porque pela falta do líquido amniótico também não teria desenvolvido o seu cérebro e tudo necessário, né? Mas Deus estava ali, a Beata Giana estava ali, no dia 31 de maio do ano de 2000, às 9 horas da manhã, nasceu então a nossa Giana, pequena Giana Maria, que a gente já sabia que era mulher, já tínhamos colocado o nome de Giana. Ela chorou, logo depois do choro, as primeiras avaliações foi constatado que ela nasceu perfeita, sem nenhuma sequela proveniente da falta desse líquido. Ela nem foi para a UTI e, para a glória de Deus, ela hoje com 17 anos é uma jovem normal, feliz. Giana, como é que é viver sabendo que no final das contas sua vida é um milagre? É uma coisa que não é uma coisa que eu penso todos os dias, sabe? Tipo assim, que eu tenho consciência, todos os dias eu acordo pensando nisso. Mas de vez em quando me perguntam sobre, ou quando eu me dou conta, parece que não é comigo, sabe? Parece que aconteceu com outra pessoa, porque, para pensar, é uma coisa muito grande que Deus fez, mesmo sendo... Então parece que não é comigo, sabe? E quando eu dou consciência disso, quando eu tenho consciência disso, parece... Sim, me faz lembrar como Deus é simples e maravilhoso mesmo. Todos os dias eu tô tentando ficar mais próximo dela. Eu lembro dela no terço, na hora que eu rezo no terço, e também quando me pede em oração. Mas eu tô tentando ter mais intimidade com ela mesmo. Então eu acho que é isso, é um processo, né? No ano de 2004, o grande São João Paulo II canonizou Santa Giana Beretta Molla. Além da Elizabeth e toda a sua família, o marido e os filhos da santa também testemunharam aquele grande acontecimento. Olha, não tem nem como expressar em palavras, porque foi emocionante, foi algo muito forte. Aí ele chegou e disse: declaro santa Beata Giana Beretta Molla, esposa, médica e mãe de família. 3 atributos. Então ela foi santa como esposa, como médica pediatra, que ela teve um apostolado muito forte, e como mãe. E qual foi a reação do marido de Santa Giana que estava lá na hora? Nossa, foi muito impressionante. Ele ao lado, que tinha um banner enorme, que foi na Praça de São Pedro, um banner enorme. Ele então se ajoelha diante daquele banner, chorava convulsivamente, e depois, mais tarde, nós jantamos com a família e ele disse para nós: eu vivi com uma santa e não tinha dimensão dessa santa. Hoje ela é a patrona das famílias em defesa da vida contra o aborto, né?